Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton César, tudo bem com você? No ar, o Cidade Universitária Entrevista desta semana. E vamos conversar com o Dr. Diego Brito, médico nefrologista do Hospital Universitário. E vamos falar sobre a doença renal crônica. Doutor, é um imenso prazer recebê-lo aqui no Cidade Universitária Entrevista para a gente tratar de um assunto muito importante. Vocês, na última sexta-feira, fizeram uma campanha Dia Mundial do Rim, para estar conversando, consultando, dialogando com a sociedade maranhense, com as pessoas e dando orientações importantes para essas pessoas. Mas, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre essa doença que afeta muitos brasileiros. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez conversando sobre um tema tão importante que é a doença renal crônica. É uma doença que ela é ainda negligenciada, porque é uma doença que precisa, ser diagnosticada precocemente. As pessoas, elas geralmente costumam procurar os serviços de saúde, às vezes quando estão com sintomas, e essa doença ela evolui de forma assintomática, ela é silenciosa, e ela precisa ser rastreada na população, principalmente naquelas pessoas que têm fator de risco, pelo menos uma vez por ano, com dosagem de exames como a creatinina, o exame de urina, para que seja feito esse diagnóstico precoce e seja iniciado o tratamento conservador da doença, evitando a progressão da doença para os estágios finais, onde há necessidade de terapia renal substitutiva, que pode ser na forma de diálise ou transplante. Agora, doutor Diego, eu tive na última sexta-feira no Hospital Universitário conversando com um paciente que foi atendido pela campanha provida pelo hospital, e a gente percebe que as pessoas têm, às vezes, falta informação, mas também falta um pouco da atenção básica para essas pessoas. Conversei com um lavrador, inclusive da minha cidade, Cajari, que eu sou de Cajari, e ele é lavrador, e ele dizia que ele toma até mais de 12 litros d'água quando ele está na lavoura. Porém, quando ele está em casa, bebe muito menos. Esse conjunto de questões dificulta essa questão da doença, né? Claro, então, nós não temos hoje um número de nefrologistas capaz de atender a demanda da população. Então, existem perspectivas de que 10% da população brasileira tem algum grau de disfunção renal, mesmo sem saber. Então, se a gente for colocar isso aí na ponta do lápis, for fazer um cálculo, 20 milhões, um pouco mais de 20 milhões de pessoas. Muita gente, né? Muita gente, E muitas pessoas sem diagnóstico, porque, por exemplo, o que é a ponta do iceberg hoje são os pacientes que estão em diálise. Isso aí em torno de 130 mil pessoas no país. E onde é que estão os outros pacientes? Eles estão com a doença, mas não têm diagnóstico. E não é o nefrologista que vai fazer sempre esse diagnóstico. Nefrologia, hoje existe em torno de 4.500 nefrologistas no país, pelo censo demográfico, pela demografia médica brasileira do ano de 2018. Então, em torno de 4.500 a 5.000 nefrologistas, que não vão dar conta de fazer esse diagnóstico. Então, o rastreio e o diagnóstico ele pode ser feito na atenção básica. Um exame simples, diagnóstico, apesar da doença, quando ela está instalada, é uma doença que tem um alto impacto financeiro para os cofres públicos do país, em torno de 3 bilhões de reais por ano com terapia renal substitutiva, mas a forma de diagnosticar é muito simples e barata. Basta você dosar a creatinina, que é um exame feito no sangue, e investigar no exame de urina a presença de sangue ou proteína, é o rastreio da doença, não precisa de outro exame. E aí, havendo alteração em um desses dois exames, você 3 meses depois faz a confirmação. Se tiver positivo, você confirma a doença e aí o paciente ele precisa ser acompanhado. E hoje é na atenção básica, principalmente, que são acompanhados através de um programa chamado Hiperdia, grande parte dos hipertensos e diabéticos desse país, que são os 2 principais grupos de risco. Então, eles que têm que ter o bom controle da pressão, bom controle da glicemia, para poder evitar a progressão da doença renal. A doença renal é uma complicação dessas 2 patologias e precisa ser melhor controlada. A gente sabe que muitas vezes falta recurso lá na ponta
tanto recurso financeiro para aquisição de insumos, como recursos humanos bem treinados, bem capacitados, mas a gente precisa investir nisso, e principalmente na capacitação de recursos humanos, porque se o profissional ele tem conhecimento da importância desse diagnóstico precoce, desse controle dessas doenças, você vai triar, você vai conseguir identificar precocemente, iniciar esse tratamento e retardar a progressão da doença. E aí sim, o paciente ele vai ser encaminhado para o nefrologista quando a doença já está no estágio muito avançado. Aí quando o rim já perdeu em torno de 60% a 70% do seu funcionamento, é quando as complicações mais frequentes acontecem e que devem ser acompanhadas com um especialista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o Dr. Diego Brito, médico nefrologista do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. O tema de hoje aqui do nosso programa é doença renal crônica. Quais são os cuidados que as pessoas podem ter em casa, por exemplo, para poder chegar no estágio tão avançado, né? Porque começa assim, sente uma dor aqui, tá, não é nadinha, toma um remédio que passa, né? Então nós vamos dividir essa explicação em duas partes. Primeiro, aquela pessoa que é saudável, não tem comorbidades, não tem pressão alta, não tem diabetes, não é obeso, não é idoso, que é um outro grupo de risco, não tem familiar não tem na sua família um portador de doença renal. Então essas pessoas têm que ter hábitos saudáveis de vida para evitar complicações de sua saúde. Então, fazer atividade física, perder peso, se tiver com obesidade, uma dieta saudável, uma ingesta de líquido adequada. A gente sempre recomenda pelo menos 2 litros de água por dia. Já existem hoje, antes era, vou beber 2 litros de água por dia, a gente sempre disseminou esse conhecimento, sempre orientou que as pessoas fizessem isso, mas hoje em dia já aparecem estudos científicos mostrando que a baixa ingesta de água está associada ao aparecimento e à progressão mais rápida da doença renal crônica, porque você tem menos líquido circulando no seu corpo, menos líquido chega no rim e o rim ele começa a entrar em colapso aos poucos, ao longo dos anos. Tanto é que, por exemplo, grupos desfavorecidos, populações desfavorecidas, que hoje já vem sendo estudada em relação à doença renal crônica, e aí a gente coloca os trabalhadores rurais, como cortador de cana, entre outros, já são grupos que têm uma predisposição a desenvolver doença renal de uma forma mais rápida, com a prevalência maior. Nesse caso, outro grupo que o senhor falou. Isso. Em relação àquelas pessoas que já têm fatores de risco tradicionais para doença renal, o hipertenso, controlar a pressão. E aí, esse controle da pressão, os antihipertensivos, eles variam de acordo com as características do paciente, né? Mas o ideal é que essa pressão seja controlada. Isso aí é associado não só ao medicamento, mas também a hábitos saudáveis. Então, diminuir a ingesta de sal na comida, fazer atividade física. O sal é uma coisa muito... Eu adoro sal, é um problema, né? O sal é deletério. O sal traz uma série de complicações, tanto vasculares, incluindo as renais. Então, leva a doença cardíaca, doença aterosclerótica, inflamação no nosso organismo, tendência a descontrole pressórico. Então, é um problema muito sério e deve ser evitado o excesso de sal. Vou tirar esse excesso de sal, viu, doutor, da minha alimentação. Por favor, faça isso, né? Desde já. E, por exemplo, o diabético também, que é um outro grupo importante de risco, deve ter o controle mais adequado da sua glicemia, né? Mas existem também fatores que a gente não consegue controlar. Por exemplo, a idade. Indivíduos a partir dos 50 anos já começa a ser considerado como fatores de risco também para a doença renal. Mas a gente não consegue reverter a idade. Então, a gente precisa que aquelas pessoas que têm fatores tradicionais, que são fatores não modificáveis, a gente tem que intervir naquilo que a gente pode controlar. Por exemplo, é o idoso que é diabético, que é hipertenso, então eu tenho que ser mais rigoroso ainda no controle da pressão e do diabetes desse idoso e evitar, por exemplo, que ele fique tomando medicamento por conta própria, sem prescrição médica, principalmente os anti-inflamatórios que agridem muito o rim. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer esse diagnóstico precoce, né? Investigar se existe a doença renal, intervir no controle dessa doença se ela já estiver presente, e se ela não estiver presente, medidas básicas, na própria atenção básica, a população pode ser esclarecida em relação a esses riscos e o que deve ser feito para evitar.
Agora, falando um pouquinho aqui do Hospital Universitário, como é que hoje o setor de nefrologia aqui do Hospital Universitário tem tratado essas questões, tem discutido, está preparado para receber esses pacientes? Como é que tem sido, ao longo desses anos, essa investigação dessa doença? Hoje o Hospital Universitário ele atua, consegue, né, com seu serviço, com a estrutura do seu serviço de nefrologia, consegue atuar nos 3 níveis de prevenção. Na prevenção primária, através do centro de prevenção secundária, também naqueles pacientes já com diagnóstico de doença renal, já consegue controlar os fatores associados ao risco da doença, né, as complicações associadas, e em nível terciário, dando suporte e tratamento àqueles pacientes que já estão em terapia renal substitutiva. O hospital faz diálise e o hospital faz transplante. Então, o hospital ele consegue atender a demanda da população, tá, em relação à necessidade do tratamento da doença renal. Claro que como o volume de pessoas é muito grande, não consegue atender toda a população. A demanda é muito grande, mas existe outros centros no estado que podem ser estruturados e que podem fazer esse tratamento. É muito importante que se diga, que a população tenha clareza em relação a isso, que o tratamento da doença renal crônica não é só hemodiálise. A gente não pode focar, quando a gente fala em doença renal crônica, a gente deve evitar focar apenas em hemodiálise, porque não é a única forma de tratar. Existem outras formas de tratamento da doença renal crônica, e o mais importante deles é o tratamento conservador. É aquele indivíduo que eu faço o diagnóstico precoce e que eu evito que essa doença progrida e que ele precise de diálise no futuro. Tá? Então, a diálise é muito difícil, né, para o paciente. A diálise é complicada, reduz a qualidade de vida da pessoa, é extremamente cara, né? A gente vive num país com recursos que eles são poucos, né, para dar conta de tanta demanda, né, na área da saúde. A gente passa por uma crise com essa nova infecção associada ao coronavírus. Então, a gente precisa investir na prevenção das doenças, principalmente as doenças crônicas, que você pode, em algum momento da evolução dessas doenças, fazer o controle para que elas não evoluam para os seus estágios de complicação. Porque o renal crônico, ele tem uma série de complicações associadas, que o tratamento, que não é só a diálise, mas também de medicamentos de alto custo. E isso gera um custo muito alto. Como eu disse, já são gastos mais de 3 bilhões de reais só com o tratamento dessa doença no seu estágio terminal. E é preciso, sim, investir em prevenção, e essa prevenção passa por esclarecimento da população, passa pelo treinamento dos profissionais da atenção básica e pelo diagnóstico precoce, para que as pessoas tenham essa doença controlada. Agora, doutor, falar um pouquinho aqui do rim saudável, né? O que o rim saudável ele pode trazer para as pessoas que estão nos ouvindo em casa? A gente falou muito sobre os problemas, vamos falar um pouquinho também de um rim saudável. Então, o rim é um órgão incrível, né? As pessoas pensam que o rim só serve para filtrar o sangue. Na verdade, essa é uma das funções principais dele. Então, ele elimina o excesso de toxinas, elimina o excesso de sal e água. Olha o sal aí envolvido mais uma vez, né? É o rim que faz a principal eliminação de sal no organismo. Prometo que eu vou diminuir o sal. Vamos lá, investir nesse controle do consumo de sal. Então, o rim é que faz o controle da eliminação desse excesso de sal e água. Além disso, o rim tem outras funções metabólicas. Ele, por exemplo, é ele que produz um hormônio chamado eritropoetina, que vai lá na medula e estimula a produção das células vermelhas do sangue. Por isso que o paciente renal crônico tem anemia. É ele que ativa a vitamina D. Por isso que o paciente renal crônico tem alterações ósseas. É ele que controla o excesso de ácido gerado no nosso organismo quando a gente vai lá na churrascaria no final de semana e exagera na carne vermelha, no churrasco. Esse menino trabalha, né? Pois é, ele trabalha muito, né? E é negligenciado e é esquecido, mas enquanto ele está sendo esquecido, ele está lá trabalhando. Só que ele cansa. Se você não tem hábitos saudáveis de vida, ele começa a entrar em colapso devagar, né? E por conta desse colapso ser de forma lenta, o organismo vai se adaptando às alterações e realmente ele só começa a dar sinais quando ele já está numa fase que o rim já não funciona praticamente, né? O rim também, por exemplo, ele metaboliza alguns hormônios, como é o caso da insulina. Por isso que às vezes tem um paciente diabético que usa insulina de muitos anos e começa, de uma hora para outra, a fazer hipoglicemia com as doses habituais de insulina.
Aí você vai investigar por quê? Porque o rim, que faz a eliminação do excesso de insulina do organismo, ele começou a não funcionar e ele começa a acumular insulina no organismo. Então o rim, ele é um órgão, né, muito importante para a manutenção do equilíbrio do organismo, e que sempre que ele dá sinais de falência, ocorre uma disfunção em várias partes do nosso corpo. Começa a ter anemia, começa a ter acidez no sangue, começa a ter alterações ósseas, e aí vem os outros sintomas: inchaço, aumento de pressão, mal-estar, perda de peso, fadiga. Né? A pessoa acaba, aí geralmente o que acontece, a pessoa nunca, ao longo da vida, nunca fez uma avaliação da função renal, chega no serviço de urgência, dosa o exame, está com alteração grave da função renal e não tem outra solução a não ser iniciar o tratamento dialítico. Então, doutor, a nossa conversa foi muito bacana aqui. Vamos fechar aqui o Cidade Entrevista desta semana falando da ação que teve na última sexta-feira no Hospital Universitário, né, o Dia Mundial do Rim. Foi feita uma ação durante todo o dia no Hospital Universitário. Queria que o senhor falasse um pouquinho, resumisse como é que foi essa ação e qual é a avaliação que vocês fizeram. Então, a ação foi realizada no Dia Mundial do Rim, comemorado dia 12 de março. O hospital, a característica do serviço de nefrologia do Hospital Universitário é que é um serviço que ele não é focado só no nefrologista, ele é um serviço multiprofissional. Então nós temos várias categorias profissionais que atuam em conjunto trabalhando em prol do paciente. E na oportunidade nós fizemos o atendimento para mais de 150 pessoas ao longo do dia. Foi realizada a triagem, aplicado um questionário com 11 perguntas que ele indica a possibilidade da pessoa ter doença renal. Então, aquelas pessoas que tinham um alto risco, pontuaram mais nesse questionário, elas já no próprio dia já receberam atendimento do nefrologista e já foram solicitados exames para fazer a triagem da doença renal. Além disso, as pessoas que passaram por lá receberam palestras sobre vários assuntos: o que é a doença renal crônica, como é que eu trato, quais são as doenças associadas, o que é que eu tenho que ter cuidado na parte nutricional em relação à doença renal. E também tiveram a pressão aferida, a glicemia, medidas antropométricas, e eu tenho certeza que as pessoas que conseguiram ser atendidas durante essa atividade de comemoração do Dia Mundial do Rim saíram bem informadas, saíram com informações importantes que pudessem ser disseminadas nas suas casas, na igreja, nos seus trabalhos, para que a intenção é essa, justamente que a gente possa, através dessas ações, proporcionar ajuda para aqueles que participam, mas também disseminar a informação através dessas pessoas. Doutor Diego, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Universitária Entrevista. Foi muito legal a conversa, serviu até para mim também, para me dosar o meu sal e ter uma vida muito mais saudável. E eu queria que o senhor, no final aqui da nossa cidade, deixasse outras dicas que está faltando, porque falar para a sociedade maranhense e também fora do estado, para os nossos internautas que estão em todo o Brasil acompanhando a gente, que essas informações acabam ajudando muito nesse processo, né? Inclusive ajuda a economizar muitas coisas, inclusive perda de vidas. Isso. Então eu agradeço mais uma vez o espaço para que a gente possa divulgar essas informações. É importante, Newton, que a gente tenha esses espaços para que a gente possa conscientizar a população, dialogar, né? Um espaço que a gente tenha a liberdade de colocar realmente o problema, né? Que a gente não possa falar que o tratamento da doença renal crônica é só diálise, porque não é o nosso foco é a prevenção. A gente tem que investir justamente nessa informação. Esse é o cerne do problema, é você fazer com que as pessoas elas saibam que elas possam ter o risco de ter doença renal e que elas devem fazer essa triagem precocemente e a partir do diagnóstico elas possam procurar um serviço de referência, né? A gente agradece mais uma vez e fica sempre à disposição para que a gente possa prestar esses esclarecimentos para a população. Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia, e na Rádio Comunitária Cultura FM em Pasto do Lumiar, no mesmo horário.
Esta edição de nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Timira AM a partir de 1h30 da manhã. E você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. O Cidade Universitária Entrevista, portanto, desta semana conversou com o Dr. Diego Brito, médico nefrologista do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Nosso assunto foi doença renal crônica, falamos também da importância dos rins, falamos também da ação que houve na última sexta-feira, no dia 12, em celebração ao Dia Mundial do Rim. Então eu agradeço a você, ouvinte. Até o próximo programa. Uma boa semana e até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.